Salve, salve, torcida colorada! Vem com o Igor no canal do Vaga, neste sabadão, dia 14 de junho, onde vamos tratar sobre novas informações do Internacional, porque o Colorado definiu que, nesta janela de transferências, a prioridade é encontrar um substituto para o Fernando. E nós vamos falar aqui sobre um nome que já foi também passado, divulgado aqui no canal também, que o Inter está interessado, já anunciou isso, já se manifestou a respeito do interesse no jogador, e vamos trazer mais alguns detalhes também sobre essa possível contratação que o Internacional quer fazer pro lugar do Fernando, que está lesionado e vai demorar ainda para retornar aos gramados, como vocês sabem, certo? Também vamos falar sobre algumas saídas que o Inter terá nesta janela. Afinal de contas, o Inter quer se reforçar e já sabe quais jogadores deixarão o clube, que estão próximos de deixar o estádio Beira-Rio. E além disso, quero trazer para vocês também um story curioso de um ex-jogador do Inter que saiu não faz muito tempo do clube, mas que deu o que falar nas redes sociais nesta semana, certo? Tudo neste conteúdo que tem a tua força, torcedor colorado, torcedora colorada, que deixa o like, se inscreve no canal se não está inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e, é claro, comenta aqui embaixo, espaço sempre aberto, como eu gosto de dizer nos vídeos, porque a interação da galera, o debate, as suas opiniões sobre os assuntos que nós tratamos aqui nos vídeos é muito importante para que o canal cresça cada vez mais e chegue em ainda mais colorados, certo? Sem mais enrolações, bora pro vídeo de hoje. Bora lá, gurizada, dando início ao nosso vídeo de fato, porque temos informação nova sobre possível contratação. De acordo com o colega Simon Bianchini de GZH, o Internacional admite interesse em contratar William Arão, porque, como eu disse no início desse vídeo, a prioridade do Inter na janela deste segundo semestre é achar uma reposição para o Fernando, que vai desfalcar o clube por alguns meses. Ele que era titular absoluto no time do Roger Machado, estava desempenhando um futebol muito bom e realmente uma grande perda por conta de sua lesão. Então, a gente já trouxe aqui no canal esse nome. O Inter também segue no mercado em busca, interessado em outros nomes, como o do Kaique, do Juventude, já trouxemos aqui também, o do Elian Irala, volante do São Lourenço, né? E o que acontece? O William Arão é visto como o melhor substituto, digamos assim, do Fernando neste momento, porque ele tem o aval do Roger Machado e tem características de um típico primeiro volante defensivo com habilidade para propor o jogo. Então seria o substituto ideal do Fernando, melhor dizendo. Entretanto, o interesse não evoluiu para negociação por alguns motivos. O primeiro deles é a questão financeira. Como vocês sabem, o Inter tem essa situação, esse contexto, vive num contexto difícil financeiramente, né? E entre salário e luvas do jogador, o Inter teria que desembolsar aí R$1 milhão por mês, que é um valor considerado elevado. Além disso, o Inter também tem concorrência pelo jogador. O Santos já manifestou interesse pelo atleta, também já tentou chegar a um acordo para contratá-lo, mas não teve êxito até o momento também por conta dessa situação financeira, né, que envolve a contratação do William Arão. E de acordo com a apuração do colega Simon Bianchini, o Inter sabe os parâmetros para uma eventual negociação, mas não abriu tratativas nesse momento. Outros clubes também já realizaram sondagens semelhantes, mas o William Arão segue livre no mercado após jogar 2 temporadas pelo Panathinaikos da Grécia, está com 33 anos, talvez a sua maior temporada de destaque tenha sido no Flamengo, do Jorge Jesus, em 2019, quando conquistou a Libertadores da América, o Campeonato Brasileiro, né? Então, é basicamente isso nesse momento. Inter admite interesse no jogador, mas não avançou em tratativas por essas questões que eu citei para vocês. Também quero falar com você sobre algumas perdas que o Internacional já sabe que vai ter neste segundo semestre, ainda segundo as apurações do colega Simon Bianchini. O primeiro deles é o Agustin Rohel, zagueiro uruguaio que chegou ao Inter no ano passado, vindo do Hertha Berlim da Alemanha por empréstimo e vai retornar ao clube alemão após o final do seu vínculo com o Colorado, que é agora neste mês de junho, final deste mês. Além dele, tem a situação do lateral direito Natan, que também, vindo de empréstimo, não vai seguir no Colorado. O Internacional não vai comprá-lo junto à equipe paulista, não vai exercer a compra também do Agustin Rohel, e assim cada um deles vai retornar para os seus clubes. Então, já são essas 2 saídas aí certas que o Internacional sabe que vai ter nos próximos dias.
Além desses dois jogadores, tem uma saída já definida, que você sabe muito bem, que é a do Gabriel Carvalho, jovem das categorias de base, que segue no Internacional, mas tem sido pouco aproveitado pelo técnico Roger Machado, e ele vai se deslocar para os Emirados Árabes, para o Al-Qadisiyah deste país. Como vocês sabem, ele já foi vendido, a sua venda foi acertada no início deste ano. No entanto, ele ainda não deixou o Colorado porque ainda tem 17 anos, precisa completar 18, assim, para poder ir para o exterior, né, se deslocar para o exterior, assim atingindo a maioridade. Então, por isso ainda ele não deixou o clube. Então, Gabriel Carvalho é mais uma perda que o Internacional sabe que vai ter nos próximos meses, né? Além do Gabriel, tem outro atleta que eu quero falar com vocês, porque ele foi um reforço do Inter neste início de ano, mas ele só jogou apenas uma partida, que é o zagueiro Kaique Rocha, e muito por conta disso, né, por não ser muito utilizado, né, tem a ver com a disputa em sua posição. Ele que é um zagueiro que joga pelo lado esquerdo, e a gente viu nesse ano a ascensão do Vitor Gabriel, sendo a dupla do Vitão na maior parte dos jogos da temporada até aqui, e quando o Vitor Gabriel acabou desfalcando o Inter por conta de lesão, enfim, vimos também o surgimento do Juninho, que foi contratado também para a sequência da temporada, fez a sua estreia contra o Flamengo no início do Campeonato Brasileiro, e assim, então, o Kaique Rocha acabou não sendo muito utilizado. Ele entrou apenas em campo naquele jogo do Inter contra o Brasil de Pelotas, vitória do Colorado sobre a equipe de Pelotas por 3-0, e assim o staff do jogador já procura um novo destino para ele. Então, são aí quatro saídas definidas, e a quinta saída deverá acontecer para aliviar o caixa, né? Porque o Inter precisa fazer dinheiro, precisa fazer vendas para fechar as contas, e além dos jogadores que são cobiçados nesse momento no mercado, como o Wesley, o Vitão, né? Tem também a possibilidade de Ricardo Matias e Gustavo Prado receberem alguma proposta, porque eles já despertam interesse de equipes do exterior, né? E o Simon ainda afirma aqui em sua matéria em GZH que o Colorado necessita mais de 120 milhões de reais para conseguir bater a meta orçamentária. Então, são essas saídas aí, né? 4 saídas definidas e uma quinta provável por conta de necessitar fazer dinheiro neste momento. Se encaminhando para o fim do nosso vídeo de hoje, gurizada, eu quero falar com vocês sobre o Igor Gomes. Lembram dele? Zagueiro de 24 anos, que atuou no Internacional, deixou o clube na temporada passada rumo ao Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes. Inclusive está atuando bem por lá, conquistando títulos. E na noite desta sexta-feira, ele repercutiu entre a torcida colorada. Isso porque ele postou um story em sua rede social mostrando que estava sobrevoando Porto Alegre. Uma foto pela ótica do avião em que ele estava, né? Mostrando o céu de Porto Alegre, a cidade de Porto Alegre, né? Colocou a localização Porto Alegre, Rio Grande do Sul, uns emojis de olhinhos, né? E também o emoji de casa. E aí, a torcida colorada vendo isso, bastante gente falando, surgiu a questão: seria possível o retorno do Igor Gomes? Ele estaria voltando para Porto Alegre para jogar mais uma vez no estádio Beira-Rio? E eu afirmo com vocês aqui que a resposta para essa pergunta deve ser não. Isso porque ele tem contrato com o Shabab Al-Ahly, é inviável uma volta dele nesse momento. Como eu disse também, está se destacando por lá, conquistando títulos, então acho improvável um retorno do zagueiro neste momento, né? Ele que jogou no Internacional, atuou na Libertadores da América e rendeu uma boa grana para o clube, né? Afinal de contas, 5 milhões de dólares é um valor considerável, ajudou a equipe também nesse sentido, beleza? Gurizada, vou ficando por aqui. Nos próximos vídeos, eu ou o Vaguinha retornamos para trazer mais informações sobre o Internacional para vocês, beleza? Grande abraço, fui!